Oi, eu sou a Laís. Oi, eu sou a Maju e esse é o Labecast, mais um podcast oficial da Labenu. Nesse Labcast, a gente tem uma queridíssima convidada, que é a Laís, que é mais uma vez que ela está presente nesse podcast da Labenu. E ela já participou de um podcast que ela contou um pouquinho já da progressão da carreira dela, como foi a história, a trajetória dela no mercado de tecnologia. E a gente achou interessantíssimo e por isso que a gente trouxe ela novamente aqui conosco para a gente se aprofundar, conhecer um pouquinho mais sobre ela, trajetória, dicas, tudo isso que é maravilhoso ouvir essa história dela. E hoje a gente vai ter uma pegada mais de entrevista, tá bom? E aí eu vou te fazer algumas perguntas aí, e aí você vai me respondendo, um papo super tranquilo. E a primeira delas é, o que você trabalhava antes de programação? O que você fazia da vida antes de começar a pôr o primeiro código da sua vida? É um prazer estar aqui de novo, como uma das melhores amigas da vida, Maju. Trabalho incrível da Mai, da Receba também, sempre muito incrível aqui. Amo muito o Labecast, amo muito essa escola onde eu dei os meus primeiros passos, né, dessa questão da linha de código, assim. Então, tô muito feliz de estar aqui de novo. E respondendo a sua pergunta, tava lembrando, né, das coisas em casa quando eu vi o roteiro. Tem roteiro, tá, gente? A gente é muito atriz aqui, mas tem roteiro. E quando eu tava pensando sobre a minha trajetória de vida, assim, sobre trabalho, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi como fotógrafa. Comecei fazendo portfólio com modelo, com grávida, e aí eu encontrei um grupo de teatro que estava procurando alguém para fotografar as intervenções artísticas deles. E aí eu comecei a trabalhar com esse grupo e foi super legal. Participei de vários festivais, assim, com eles. E depois eu conheci uma pessoa que precisava de uma fotógrafa mais presente para fazer fotografia de intervenção artística também, que ela fazia muito em casamento. Muito difícil. Comi muita coxinha vendo passar o coquetel de camarão. Foi triste. E eu tava trabalhando com fotografia enquanto eu fazia faculdade de Direito e faculdade de Artes Plásticas. E aí, quando eu me formei em Direito, eu larguei a faculdade de Artes Plásticas para me dedicar à advocacia, assim. Eu passei na OAB de primeira no 9º período. E aí, eu fiquei um tempo trabalhando com um tio. E aí, eu conheci umas pessoas pelo Facebook que queriam abrir também um escritório. 2 mulheres advogadas, então a gente abriu um escritório ali na Zona Sul de Belo Horizonte, e nos primeiros meses eu ganhava de lucro R$200, de 20 a R$200, sabe? A gente estava investindo muito para fazer o ambiente ser confortável para as pessoas que chegavam lá, e a gente tinha muito essa pira de atender o mais barato possível necessário para manter ali, né, o escritório, o ambiente, mas também não acabar com a vida dessa pessoa, né, que provavelmente já tá difícil para contratar um advogado. Você não tá, quando você contrata advogado, né, geralmente é uma situação meio ruim. Então, a gente cobrava barato e a gente cobrava parcelado, assim, de 15 vezes, R$1.500, a pessoa pagava 100 conto. E foi muito frustrante porque eu não via retorno, porque também eu percebia que não é porque eu escrevi uma petição nota 10 de faculdade que eu vou ganhar a causa. Então, eu passei por situações de muita injustiça, eu passei por situações de muita morosidade, assim, de demorar 2 anos para a pessoa começar a pensar, a ver aquele dinheiro que ainda tem um prazo para pagar, e pessoas em situação de vulnerabilidade que precisavam muito daquele dinheiro, uma pensão do INSS que fosse, assim, para realmente viver a vida. E era muito frustrante, porque, diferente do trabalho com a máquina, o resultado de uma ação depende muito pouco da gente, advogado. Depende muito dos entendimentos da pessoa que está julgando, depende muito sobre se a pessoa que você está advogando contou a verdade ou não. Foi muito frustrante, assim, foi horrível. Foram 2 anos extremamente zoados, até que a pandemia começou. Como eu parei de ir a fórum e fazer trabalho fora de casa como advogada, eu tinha um grande tempo em casa. Eu comecei a estudar programação, por incentivo do meu irmão, assim. Seu irmão é programador, certo? Meu irmão é programador. Uhum. E é a minha grande referência, assim, de vida e de carreira também. Eu comecei a estudar programação, consegui meu primeiro emprego dentro da Labenu como instrutora. E aí eu fui pra TW e agora tô na Malga e tô criando a minha trajetória aí dentro de programação e tá sendo muito bom, muito incrível. Muito linda essa história, você acelerou a sua jornada de programação e por isso a gente vai se aprofundar nela. Você já me contou essa história de que você estava lá no escritório programando um e-mail e que essa programação do e-mail te gerou interesse para querer estudar a programação. Antes de você entrar na Labenu, por que você escolheu a programação? Poderia ter escolhido qualquer outra coisa, mas por que a programação? O que aconteceu? Assim, de um lado, de um extremo,
oposto estava eu, triste com a minha profissão, assim, mal remunerada, mal representada, mal tudo. Eu trabalhava muito e eu trabalhava com muito empenho, mas nada do que eu fazia... O retorno não era de acordo com o seu empenho. É isso, nem financeiro, nem moral, nem motivacional, nada fazia sentido pra mim mais ali, assim. E aí, do outro extremo, tava o meu irmão, que não fez graduação em tecnologia, ele fez em algumas engenharias, mas pelo que eu me lembro, ele não terminou, irmão, a gente esquece as coisas, né? Se perguntar a idade dele agora, eu não... 32. Mas eu demoro pra pensar. E assim, uma pessoa autodidata, um homem preto, né? E tendo muito reconhecimento e crescendo muito. E aí ele tava recebendo um auxílio mesmo da empresa pra terminar a graduação, depois uma pós-graduação, assim. Ele tava crescendo demais, ele tava feliz. E eu falei, porra, é possível ser feliz das 8 horas que você trabalha. Trabalho é trabalho, né? Nunca é lazer, que está no Parque Ibirapuera com a sua amiga tomando açaí. Nunca é. É sempre trabalho. Aí eu percebi que dava pra ser feliz e eu quis ser feliz também. Falei, pô, por que não? E aí eu comecei a assistir um vídeo de Python, aí no que eu aprendi o básico de Python, eu comecei a tentar fazer esse programa pra enviar e-mail quando a gente estivesse de férias no escritório de advocacia. E aí eu me apaixonei, assim. E aí eu lembro que um dia eu tava num escritório da OAB e aí apareceu uma propaganda da Labenu. Um curso... Os vídeos são muito bons, a introdução é muito boa, a cultura parece ser bem legal, os ideais são legais. Vamos tentar, né? Porque eu já tava gostando. E aí eu entrei aqui na Labenu e, assim, um universo de borboletas e dragões se abriu, assim. Porque é muito bom, mas é muito difícil, mas não é muito bom. Então, foi assim que começou, assim, essa grande jornada. Incrível. A Laís era da turma Mello, que se formou no meio de 2020, em agosto de 2020. Faz um bom tempinho, faz quase uns 3 anos. Beijo, Yuso. Beijo Melo inteira. Beijo Melo. Que inclusive a Melo foi uma convidada da formatura. Foi incrível. Faz bastante tempo que você fez o curso da Labenu. Mas eu gostaria que você me contasse, você já contou um pouquinho aí no podcast, o primeiro que você participou, como é que foi a sua jornada aqui na Labenu, principais desafios, de facilidade, o que você aprendeu, como é que conta aí um pouquinho pra gente, e aí depois já conta sobre o seu primeiro emprego, que foi aqui na Labenu. Vamos começar então contando da minha jornada como estudante, né? Então eu entrei com uma base já de Python e lógica de programação, então eu sabia o que fazia uma função, eu sabia o que era uma string, um objeto, um array. Então eu tive uma facilidade nesse primeiro momento de JavaScript, assim. Quando a gente teve CSS, a gente até hoje, assim, eu recentemente tive que fazer um trabalho de front-end e foi horrível, porque eu odeio CSS. Eu odeio CSS, assim, com todas as forças. E era horrível, porque tinha uns exercícios que você tinha que mover o mouse e os cubos ir e voltar. Eu não conseguia fazer os cubos ir voltar. Os cubos iam, sabe, por um lado esquisito da tela, mudava de cor. E eu não conseguia fazer com que ele funcionasse do jeito que eu queria. Mas aí, quando passou essa parte, entrou o React, foi suave. Também porque o React é basicamente JavaScript, com CSS às vezes, mas a Xige perfeita dava muitas coisas, assim. A Xige não me deu aula, mas eu assisti muitos conteúdos dela depois falando sobre Starlight Components, Material UI, que melhoraram um pouco a minha relação ali com estilização, não necessariamente com CSS. O processo de front-end foi ok, sabe? Eu não tive dificuldade, eu também tive a oportunidade de, por já ter essa base, de ajudar os meus colegas de turma, assim. Eu ajudava principalmente algumas meninas que tinham um pouco de vergonha de perguntar, e quem perguntava no canal também eu gostava de responder, porque acabava que... É um treinamento, né? Quando alguém pergunta uma coisa que... A gente aprende muito quando a gente ensina o outro, né? Ajuda o outro. Exatamente. Só que aí chegou o back-aid e foi terrível, assim. Eu senti uma grande dificuldade, mas ao mesmo tempo que eu senti uma grande dificuldade, eu me senti muito desafiada, sabe? Justamente por estar sendo tão complicado. Mas no sentido bom, você diz o desafio. No sentido bom. Era muito triste pra mim. Eu acabava o dia e não conseguia fazer todas as APIs que eu queria fazer ali. Todas as APIs não, né? Todos os endpoints de uma API, assim. E eu ficava triste, ficava frustrada. Conversava muito com o João, que era meu professor na época. Assim, falava, pô, João, acho que esse negócio não é pra mim, talvez programação não seja pra mim. E ele falava, tipo, mano, você só esqueceu de colocar um send no final. Aí eu,
Caraca, realmente, é que é tudo tão diferente que depois de 3 meses eu fui com um pensamento e já não tava conseguindo fazer a troca, assim. Mas eu acabei bem o curso, assim, eu senti que eu tive mais facilidade que as outras pessoas, definitivamente não por ser mais inteligente, longíssimo disso, assim. Eu acho que muito pelo jeito que eu estudava direito, eu aprendi a aprender, sabe? E eu gostava de estudar, então eu acho que eu já vim com uma bagagem e também com um preparo de pensar sistematicamente ali e também lidar com problemas para resolver problemas que... Enfim, eu acho que pessoas que fazem direito têm um pouco dessa facilidade mesmo, sabe? Tem algumas profissões que a gente vê, né, que os estudantes, eles se dão melhor, assim. Sim. E eu acho que isso, junto com o fato de eu ser uma pessoa extremamente cara de pau e meter muito louco, eu cantei evidências numa aula, assim, e eu acho que foi assim que todos os professores da Labenu me conheceram. Todo mundo, toda a equipe mesmo da Labenu, assim, que foi o Caiotas chegando falando, mano, uma menina cantou evidências durante o intervalo da aula. Eu saí pra tomar uma água. Quando eu voltei, ela tava assim... E nessa loucura de dizer que não te quero. E aí ele voltou, ficou meio em choque. Eu lembro que ele demorou um pouco pra responder. E foi maravilhoso. A turma cantou comigo também, o Israel cantou comigo, eu lembro, o Lourenço também cantou. O Igor também cantou. Foi esse meu trajetória, assim. Eu lembro que tinha uma pergunta no roteiro, que eu pensei em coisas interessantes pra dizer, sobre perrengues de estudante, assim. Minha pasta sumiu. É uma questão frequente. Você muda de branch e a sua pasta simplesmente some. Você entra em desespero, que você passou 3 dias construindo os arquivos daquela pasta. Mas é só porque você estava numa branch diferente, assim. Eu passei muito por isso e ajudei muitas pessoas com isso também. Um outro perrengue que às vezes eu ainda tenho até hoje é com conflito de código. Quando a gente vai juntar ou um código antigo seu ou um código de alguma outra pessoa, de um trabalho em grupo. E aí vocês mexeram mais ou menos na mesma linha e aí você fica lá assim... Acho que eu vou deletar o projeto, baixar de novo, abrir outra frente e começar do zero, sabe? De tanto... É horrível. É muito difícil lidar com isso, assim. Mas hoje você sabe lidar bem porque você teve que passar por esses perrengues, né? É importante ressaltar que eu lido bem, mas até hoje, assim, até eu acho que 3 meses atrás eu tava deletando um projeto e começando do zero porque eu não conseguia mexer na branch. Viu, estudante? Laís tem 3 anos de carreira e até hoje ela passa por perrengue. Então, o perrengue faz parte do seu dia a dia, beleza? Eu acho que é isso, né? O perrengue faz parte do dia a dia e hoje, né? Você não tá mais na Labenu, essas coisas, mas os estudantes têm dificuldade de lidar com perrengue, assim como você teve. Eu acho que é natural esse processo. E eu acho que quanto mais a gente falar, passar por perrengue, por lidar com bug, não conseguir lidar com conflito de código, essas coisas... Faz parte, você tem que passar por isso, porque se você não passar por isso, você nunca vai aprender a lidar com isso, sabe? Então, perrengue faz parte do dia a dia de uma pessoa programadora. E é importante cuidar e se observar enquanto você tá lidando com perrengue, assim. Uma coisa que eu pensei pra falar também é que, por um tempo, eu acreditei que a minha única qualidade, ela tava no setor intelectual, assim. Então, eu pensava que se eu falhasse na minha única qualidade, que ia ser boa em codar, todo mundo ia perceber que eu sou uma grande pedaço de lixo ambulante, assim, com perninhas. E, sabe? E aí, essa insegurança me deixava muito ansiosa na hora de resolver um bug. Porque eu não pensava no bug, eu pensava, meu Deus do céu, vai todo mundo ver que eu sou horrível, sabe? E que eu sou uma péssima profissional e que eu entrei aqui na sorte. E a gente... Mano, terapia. Temos aqui uma psicóloga. Terapia é muito importante pra gente se conhecer e tomar muito cuidado com esses buracos que a gente pode cair, assim, porque você vai crescer e os bugs vão continuar acontecendo, assim. Eu tive uma conversa com o meu PM recentemente, que ele falou uma coisa que abriu os meus olhos num lugar muito legal, assim, de carreira, porque eu trabalho há 6 anos, mas eu trabalho com programação há 3. Então, eu ainda... tô nova no rolê, né? Eu sei bastante coisa, tenho muita coisa, vastidão pra aprender, mas eu também não comecei há 6 meses, igual eu já estive nessa posição, né? E ele falou comigo o seguinte, que a percepção da incompletude do nosso conhecimento é diário quando a gente trabalha com tecnologia. Porque tem uma pessoa de 19 anos saindo da faculdade que sabe ser Sharp de olho fechado e já inventou a própria linguagem de programação dele. Vem o chat GPT, vem um tanto de coisa. Então, a gente tá sempre percebendo que a gente não sabe de tudo. Não vou falar que a gente precisa, né? Mas na medida do que a gente pode, é muito importante cuidar de si pra não pirar mesmo, assim. Porque é uma área complicada.
esse negócio vai bater demais. Eu não sentia tanto isso com direito. As doutrinas estavam mudando, mas, poxa, o Código Civil é o Código Civil. Ele não muda todo dia, igual a gente muda tanto com programação, assim. Então, eu acho que é isso, passar por essas situações dentro da LabNU e já começar a observar se isso é um gatilho pra você ficar ansioso, entender por que você tá ficando ansioso, ansiose, e já começar a tratar disso, porque isso não para. Não para. Assim, você vai ver bug e você vai causar bug e você vai ter que resolver bug a sua vida inteira. Então, desde o primeiro dia, já tente se preparar pra não se colocar no fundo do poço quando alguma coisa dá errado, sabe? Acho isso muito importante. Acontece muito esse movimento, né? Aconteceu, não entendeu, por exemplo, o momento de React, né? Você teve facilidade, o que é raridade, eu diria, mas quando os estudantes aprendem o conteúdo do React e não compreendem na primeira, o movimento não nasci pra isso. Você teve isso no back-end. Não nasci pra isso, não sou capaz, não vou desistir, essas coisas, né? Mas não, isso faz parte do seu dia a dia e aprender a lidar com isso, né? Eu digo que fazer a LabNU não é só aprender código, é também aprender a lidar com as frustrações, com a expectativa, com todo esse movimento, até porque isso é um preparo pro seu dia a dia, porque, como você falou, você lida com frustração, com esses bugs até hoje, por mais que você tenha 3 anos de carreira, domina as tecnologias que você sabe mexer muito bem, sabe? Então, aprender a lidar com isso também é muito, muito importante. E aí, Laís, você contou um pouquinho, né, da sua trajetória como estudante. Laís foi instrutora aqui na LabNU. Quer contar um pouquinho da transição de instrutora para a LabNU para ir para o seu primeiro trabalho como dev na TW? Conte aí pra gente como é que foi essa trajetória, essa jornada incrível. Foi da hora demais. Essa trajetória. Eu amei. Desculpa te zoar, amiga. Relaxa. O seu olho fica muito mais verde com essa luz. Eu tô assim, impactada com a beleza da Maju. Sério, eu tô passando mal. Eu fiquei vermelha, mano. Tem uma reunião. Tem que contar essa história rapidinho. Tem uma reunião que a gente teve na LabNU aqui. Conta você, é muito boa. Teve uma reunião que eu tive a sorte de trabalhar com Maju, assim, que é uma pessoa impecável, um trabalho impecável, uma personalidade incrível também, uma líder empática, fofa. Ela cuida das pessoas, ela cuida do trabalho, ela cuida de tudo, só não cuida dela mesma. Mas, enfim... teve uma reunião em que eu percebi que a Maju tava ficando rosa. Aí eu falei, Maju, você tá rosa. E aí ela ficou 3 vezes mais rosa e teve que fechar a câmera porque ela não conseguia parar de rir do fato dela estar rosa. É isso, eu sei mudar de cor, gente. Esse é meu poder. Sou camaleão, sou samba. Enfim, conta aí como foi trabalhar aí na LabNU, que eu tive o privilégio de trabalhar com a Laís. Foi assim que eu conheci a Laís, gente, trabalhando na LabNU. Como é que foi trabalhar como instrutora? Você lidou com muito estudante? Como é que é isso, lidar com os estudantes? Conta um pouquinho. Eu vi um post da Marina recente no LinkedIn que ela falou que ser instrutora é lidar com muita vulnerabilidade, sabe? Eu tô muito vou pegar muito na questão de saúde mental, assim, porque eu acho muito importante que a gente pense na programação além do retorno financeiro, assim. Eu não acho que é nada definitivo, tipo, não nasci para isso, então nunca serei. Mas eu acho que é importante que a gente não faça só por dinheiro, sabe? Tipo, eu vou chegar, eu quero ganhar 20 mil reais, é por isso que eu tô aqui. Você vai quebrar no primeiro estresse, igual ser professor e não conseguir lidar com a vulnerabilidade, assim, não lidar com os próprios erros, o próprio ego, assim. Eu acho que foi uma experiência de me colocar muito em vulnerabilidade e foi um lugar também de muito aprendizado. Eu aprendi muito com as pessoas que estavam ali me dando aula, quando eu tava dando aula para elas, assim. Conheci pessoas incríveis e o trabalho na LabNU também, as pessoas são tão do bem, sabe? Sempre falei que eu não sou apegada a CNPJ, mas eu acho que eu falei no último Labcast também que eu sou extremamente apegada a esse CNPJ aqui, porque as pessoas que estão aqui, elas fazem realmente valer a pena, fazem tudo com muito cuidado, com muito carinho, assim. Então, foi uma etapa de muito crescimento na minha vida e foi um lugar também de entender a minha profissão como um lugar de colaboração e não de competição, como é no direito, né? Tipo, é você de um lado da mesa, eu aqui, a Maia juíza, tá no meio e vai decidir quem foi melhor. Como professora, não tem isso, né? Eu não quero ser melhor que os meus estudantes, eu não quero ser melhor que o outro professor, com a outra professora. Então, foi uma experiência muito gostosa, assim. Foi uma trajetória legal,
uma forma legal de fazer esse cruzamento, assim, porque eu acho que se eu tivesse direto ido para uma multinacional gigante igual a TW, em que a gente tem muito pouco relação fixa com as pessoas, assim, talvez não fosse tão confortável essa transição. Mas foi confortável. Foi muito difícil ser professora. Eu prefiro codar. Prefere codar. Prefere codar. Mas é legal isso que você trouxe, porque a sua experiência como professora na LabNU, você traz muito uma parada de uma coisa mais de soft skill do que propriamente hard skill, né? E eu acredito que isso fez ter desenvolvido essa habilidade como instrutora. Claro que tem que saber os conteúdos que são oferecidos, mas a comunicação, lidar com a vulnerabilidade, lidar com outras pessoas, eu acredito, você aí me corrige, por favor, te fez destacar para você ir para uma carreira como dev mesmo, que são coisas que fazem diferença na hora da contratação, no processo seletivo, para se inserir de fato no mercado de programação. Conta um pouquinho como é que foi o seu... você saiu da LabNU, foi para o TW. Como é que foi o processo seletivo disso e como foi essa experiência na TW mesmo? Nossa, a TW tem um processo seletivo bem difícil. São 5 etapas, muito diversas entre elas, assim, em que eles vão medir várias coisas. Além do seu código, eles vão medir pareamento, se você consegue parear com uma outra pessoa, o seu letramento racial, o seu letramento social, assim. Foi um processo difícil, mas que eu me diverti muito fazendo, assim, eu conheci pessoas maravilhosas durante o processo seletivo. Eu entrei por um programa para treinamento de júniors. A ideia é você entrar júnior e sair pleno, ou pelo menos uma pessoa muito bem ambientada com o que é ser uma consultora de software dentro da ThoughtWorks, assim. Passa uns 3 meses, mais ou menos, fazendo uns projetos fakes. Então, realmente tem o PM, realmente tem a pessoa que é o chefe da empresa que é nosso cliente, que vai ser bravo com você e grosso, fake, para poder dar aquela sensação, porque não é a regra, mas às vezes acontece. Então eu lembro que o nosso PM fake, ele pedia para mudar tudo e era super grosso quando a gente falava que alguma coisa não tinha ido pro ar. Era horrível, assim, eu ficava muito estressada, eu chorava, assim. E aí já foi um processo também para aprender a lidar com essa frustração, né? Que você vai fazer o seu melhor, você vai trabalhar muito e aí às vezes a pessoa não pode gostar e não é pessoal. E que faz parte também do trabalho de consultor tentar mostrar os outros valores que você agregou no que você está entregando, assim, foi uma experiência muito legal. Minha primeira experiência na TW, assim, depois dessa parte, foi num projeto que era um aplicativo e um site, que tinha, sei lá, 500 mil usuários por dia. Tava em 12 países e o deploy era às 11 horas da noite nesse projeto, então eu tive que aprender a ficar acordada ou dormir um pouco mais tarde e acordar mais tarde também, para começar minha carga horária para as 23 horas da noite. Se acontecer algum problema, eu saber resolver. Então, eu fui muito exposta a isso, assim, a deploy, a código legado. Lá, a gente trabalhava só com Node, mas eram vários trabalhos, vários projetos diferentes, tinham muito microserviço, então eu aprendi o que era um microserviço, aprendi a trabalhar com microserviço. E uma coisa que acontecia, assim, que você falou dessa skill de comunicação. O meu time era muito bom. Wesley, não sei se você tá assistindo, eu vou te mandar, assim, um mentor da minha vida, sabe? De vida mesmo, de carreira, de tudo. Ele foi uma pessoa essencial na minha vida também. Ele tava comigo, assim, no meu time, e ele trabalhava como um sênior âncora técnica. E aí, a gente tava sempre em duplinha, porque quando eu vi aquela cachoeira de conhecimento, eu falei, cara, eu vou entrar aqui. E entrei correndo na cachoeira e fiquei lá assim, E aí, tudo que ele fazia, eu falava, eu posso ir com você, ou me chama quando você for fazer tal reunião, tal. A gente passou por uma situação super engraçada. Eu quero contar 2 perrengues que eu passei com o Wes, assim. Tem um software que a gente chama de observabilidade, né? Que é para acompanhar a aplicação, os logs, se o serviço tá correndo bem também, tudo mais. A gente foi pedir uma ajuda pro serviço do New Relic, só que eles só tinham gente de suporte pra falar inglês com a gente. Então entrou eu, Wesley e um outro cara do New Relic, assim. A gente tava tentando se comunicar ali. O Wesley, ele tem um bom inglês, mas essa pessoa tinha muito sotaque. Eu fiquei em completo silêncio
grande parte da reunião, assim, só um pouco rindo da nossa desgraça e um pouco, às vezes, tentava ajudar, assim, com alguma coisa e um pouco muito prestando atenção, porque, cara, era uma pessoa do New Relic, uma empresa gigante, dando 1 hora do tempo dele pra ajudar a gente a resolver esse problema, porque o aplicativo que a gente tava trabalhando era muito importante, era um cliente muito grande deles. Teve 1 hora que a gente travou, assim, uns 10 minutos, porque o cara tava falando asterisco em inglês e a gente não tava associando essa palavra a nada. Uns 10 minutos tentando entender que era um asterisco, I don't assim. understand you. Please, can you Repeat. draw it for me? E aí a gente conseguiu entender que era um asterisco e aí tudo correu bem. E um outro perrengue que a gente passou, que é um perrengue de vida, que o que eu falei no início, assim, é uma carreira de muito altos e baixos na sua cabeça. Porque no momento você tá codando, fazendo um PR com 50 arquivos, 25 deles são teste, clean code, TDD, arquitetura hexagonal, um negócio lindo, perfeito. Você tá entendendo o que você tá fazendo, você tá apresentando soluções simples, você tá entregando valor pro negócio, pro produto. Tá acontecendo coisas incríveis. War Room. Quebrou, tem 300 mil pessoas afetadas. Entra agora, entra agora, entra agora. Você entra numa sala do Zoom com lideranças. Você precisa resolver o problema porque o dinheiro que eles deviam estar ganhando tá caindo, assim. E tem muita gente saindo prejudicada. E aí, em nome a imagem da empresa tá sendo prejudicada. E eu era júnior, e aí eu entrava numa sala de War Room e eu via diretores, assim, extremamente preocupados e com razão, com ânimos muito exaltados e com razão, e eu ali com o Wes, na maioria das vezes, tendo que compartilhar a tela com um diretor de uma empresa para resolver um problema de severidade 3 que a gente tinha 3 horas para resolver. Que era um contrato que a TW tinha com essa empresa, assim, de severidade 1, 2 e 3, dependendo da severidade, o tempo que a gente tinha pra resolver era menor, assim. Primeiro War Room, saí chorando, porque eu sentia que eu não tinha conseguido ajudar. Na hora que eu compartilhei a tela, eu fiquei muito nervosa. Eu continuava sendo chamada pra War Room, e não é todo mundo que é chamado pra War Room. Tá, também, assim, não é tipo, você não vai no seu primeiro dia de júnior ser chamado, assim, você pode procurar querer entrar também, porque eu acho que é interessante a gente participar disso desde o início, pra poder aprender a lidar. Tive essa primeira War Room, chorei muito quando saí. Tive a segunda War Room, chorei muito quando saí. Tive a terceira War Room, já compartilhei a tela com um pouco mais de segurança. Também chorei quando eu saí. Aí na quarta War Room, já compartilhei a tela, já dei um direcionamento de problema, já escrevi com a tela compartilhada mesmo 3 tarefas, porque isso dá pra pessoa que tá ali do outro lado a sensação de que você tá realmente engajado naquilo. E o que foi acontecendo? Eu era sempre chamada para as War Rooms e eu era uma pessoa muito respeitada pelos stakeholders do nosso cliente, porque mesmo que eu não tivesse todo o arcabouço, experiência e conhecimento técnico para resolver um problema de banco de dados, uma tela que quebrou, inclusive CSS, não me chamem nunca, eu tinha essa skill de comunicação e um dos pilares que a TW reconhecia muito como pilar de comunicação é saber adaptar seu discurso com quem você está falando. Então, eu acho que, inclusive, por não ter feito faculdade de engenharia, eu não saí com uma cabeça que pensou por 5 anos de uma forma exata. Eu passei 5 anos na discussão subjetiva. Então, quando eu participava de War Room, nem sempre eu tinha resolução do problema, mas eu conseguia muito bem entender o que estavam reclamando, qual que era o problema. Conseguia transmitir que eu entendi, conseguia pensar numa solução ou ouvir uma solução do Wesley mandando lá no chat privado assim, se a gente trocar aquele if, talvez resolva. Aí, ao invés de soltar um if para um diretor administrativo, que ele vai falar if. Eu falo, talvez a gente tenha uma quebra ali no código que a gente possa fazer de um outro jeito. Então, eu percebia que eu tinha muito valor, mesmo que eu não fosse a pessoa, mesmo que eu não fosse o Wesley, sabe? Sim. Foram perrengues que me ajudaram muito a crescer. Eu cresci muito lá, assim, eu fiquei 1 ano lá e eu entrei júnior, saí plena. Recebi essa promoção que fez muito sentido pra mim no meio do caminho. Conheci pessoas incríveis também. Não quero falar o nome de todo mundo pra não correr o risco de esquecer, mas Nath, Dani, Juliano, Thiago, Evelise, Luiz, a turma da TW Brasil, que vou demorar muito tempo e a gente tem horário. Mas assim, eu conheci muita gente muito especial. Eu tive um outro perrengue também, assim, que eu acho que pode ser legal de eu contar, assim, que foi a primeira vez que eu chorei no trabalho.
A gente estava numa reunião depois de uma Wahoo com pessoas só da TW discutindo o que a gente ia fazer, e eu senti que uma das mulheres que estava na reunião com a gente, a Alice, que é uma querida, assim, na minha vida, que depois a gente super resolveu essa situação, eu senti que ela tinha dado mais atenção quando um colega homem falou a mesma coisa que eu falei. E eu comecei a chorar. Assim, numa reunião, e foi muito constrangedor pra todo mundo, porque também eu acabei apontando um deslize ali, que todo mundo erra, não tem, né? A gente tá numa situação de muito estresse, assim, então conversamos depois, ficou tudo bem, mas foi bom também pra eu aprender que é isso, muita gente acha que se separa, né? Vida pessoal e vida profissional. Não tô falando pra você trabalhar 24 horas. Tá, Maju? Eu tô falando que às vezes a gente não tá bem mesmo. No dia que você acordou mal, não quer levantar da cama, é claro que você não vai fazer um PR de 50 arquivos. É claro que seus testes não vão passar. E tá tudo bem, né? Altos e baixos da vida vão acontecer no trabalho também. Com certeza. E aí você falou que você saiu da TW e foi pra Malga, e hoje ela é back-end, né? Back-end da Malga. Vamos retomar um pouquinho do Livecast. Ela falou que o módulo que ela teve mais dificuldade era back-end. O que aconteceu pra virar essa chave? Inclusive, essa semana passada você falou pra mim, ainda bem que eu não trabalho com front mais. Conte como é que rolou isso. Você saiu com muita dificuldade de back-end na Labenu e hoje é dev back-end plena na Malga, certo? Certíssimo. Eu tive uma coisa muito parecida com matemática, Maju, na escola, assim. Eu achava muito difícil e eu ia muito mal nas provas, e por causa disso eu sentia, tipo, gosto disso. Sabe? Deixa eu ver até onde que eu consigo ir pra melhorar nisso, assim. Eu tô me sentindo desafiada, eu tô me sentindo feliz, fazia umas equações, errava a maioria, mas me divertia fazendo. Eu fiquei bastante tempo trabalhando com front, na TW eu era full stack, mas trabalhava mais com back-end, assim. Tanto que quando eu saí, eu só apliquei pra vaga de back-end, eu não queria realmente trabalhar com front mais. Me senti desafiada. E aí, tava divertido, sabe? E aí você foi atrás do desafio, não desistiu diante da dificuldade do perrengue. Exatamente. Assim, desisti diante da dificuldade do perrengue com o CSS. Mas eu não desisti. Pelo menos alguma coisa, vai. Alguma coisa. Não dá pra ter tudo. Não dá pra ter tudo, assim. Escolha suas batalhas, né? É muito nesse lugar. Então, eu tava me divertindo muito, me sentindo muito desafiada. E aí, fui indo. E eu fiquei apaixonada, assim. E quanto mais eu me aprofundava, mais apaixonada eu ficava. E aí, eu apliquei pra back-end. E hoje, na Malga, a Malga é uma fintech que trabalha com um orquestramento de pagamentos, assim. Então, se você tem aqui, por exemplo, a Labenu, na hora que a pessoa clicar lá em pagar o curso, você vai se conectar com um provedor de pagamento, alguém que vai processar seu pagamento. Então, ou o GetNet, ou o Banco do Brasil. Na Malga, o que a gente faz? Você conecta só com a gente, só com a nossa API, só com o nosso SDK, só com o nosso plugin, e fala, se for uma transação de Pix, eu quero que vá para Cielo. Se for de cartão acima de 4 parcelas, eu quero que vá para o Banco do Brasil, porque tem uma taxa melhor. Então, a gente ajuda muito, sabe? Eu vejo muito impacto na vida dos nossos clientes, assim, e é back-end, e o meu time é foda, assim, eu tenho o melhor tech lead do mundo, eu tenho o melhor PM do mundo, os meus colegas desenvolvedores também são perfeitos, assim. A Malga, como um todo, eu tenho percebido ela cada dia mais abraçando a cultura e fazendo com que a cultura seja algo muito importante. Recentemente teve o Malga Camp, gente, quando vocês forem se candidatar para alguma empresa, vê se tem conferência, que é bom demais. Eu já fui uma vez, que foi para Itaipava, dessa vez foi para Mangaratiba, e a gente fica na praia e fazendo amizade e conversando, claro, sobre o produto, tendo brainstormings e pensando em como agregar ainda mais valor pro cliente, assim, mas também dando abraço, tomando uma cervejinha junto, com o CEO, com o CTO, que são pessoas super queridas, assim. Então, é muito lindo. E eu fiz esse trabalho também de querer voltar pra startup. Eu trabalhei na Labenu, trabalhei na TW, milhões de funcionários, e voltei pra startup, uma startup carioca. E tem sido impecável, assim. Eu tive minhas dificuldades no começo, dei os meus feedbacks foram ouvidos, e a gente tá trabalhando pra crescer. E tá sendo incrível, tá sendo muito legal. Eu tive a oportunidade lá de trabalhar do zero num projeto em Golang, que eu nunca tinha trabalhado com Golang. Trabalhei em outro projeto do zero também, que foi um serviço de seller, que foi super divertido. Eu fiz tudo conforme a minha cabeça dizia pra mim fazer, sabe? Não tinha ninguém pra falar assim, não faz objeto, não, faz array. Eu falava, eu vou fazer objeto sim. Eu fazia do jeito que eu queria, claro. Depois eu mandava o PR pra galera corrigir e tal, mas foi muito um filho meu ali, sabe? Tem muito essa coisa, né? Os estudantes falam muito, nossa, não sei por onde começar. Eu também não sabia. Eu fiz
o NPM Run Start ali funcionar e a partir daí fui com Deus, assim, meio que Chico Xavier. Eu psicografei. Mas foi legal também, porque depois eu recebi feedbacks positivos sobre esse trabalho. Várias pessoas me deram parabéns por ser uma pessoa proativa nesse sentido, por ter feito, construído, por ter idealizado, modelado os dados. Você teve autonomia, né? Você construiu o seu próprio produto, né? Isso, deve ser muito da hora. Nossa, foi sensacional, assim, foi sensacional. Lá a gente trabalha majoritariamente com Python, Go e Node. Então eu me sinto muito bem também de transitar entre as linguagens. Parece que eu tô falando 3 línguas diferentes e às vezes eu canso muito no final do dia, mas eu sinto que eu tô crescendo todo dia, sabe? Não tem um dia que eu falo, pô, aprendi nada, dia chato, sabe? Eu tô sempre aprendendo alguma coisa, é muito legal. Sim. É da hora. E você falando aí um pouquinho desse projeto que você fez, quando você lida com um perrengue, assim, você tá com bloqueio criativo, não consegue ir pra frente, o que você faz? O que te faz? Não, pera. Como que eu vou resolver esse negócio que eu não tô conseguindo andar? Não sou eu que lida, né? Quem lida é a Gal Costa, minha cachorra. Como que a Gal Costa lida, então? A Gal Costa, ela lida sendo fofa. O que acontece quando eu tô passando por algum problema muito crítico, sempre que eu faço, eu pedir ajuda. Quando eu peço ajuda e eu consigo resolver, geralmente a gente consegue resolver junto com outra pessoa, né? 2 cabeças pensam melhor que uma. Mas quando, sei lá, eu tô fazendo alguma coisa sozinha ou tentando me desafiar pra resolver e eu não tô conseguindo, eu levanto e vou fazer carinho na Galzinha. Fico... Jogo bolinha pra ela, deixo a minha cabeça ir pra outro lugar. E aí, quando eu volto, geralmente isso acontece no dia seguinte, tá? Geralmente, assim, depois das 3, 4 da tarde, eu começo a ficar bem cansada. Então, eu começo a fazer umas coisas mais simples, começo a escrever umas documentações, até acabar o período de trabalho. E quando acaba, eu vou real. Coloco ali Casemiro e não abro uma aba que não seja Casemiro e Masterchef no meu Google Chrome, sabe? Eu fico até o dia seguinte, assim, até... Puf! Vem! Sabe? Que é essa coisa, assim, quando você não tá estressado, quando você lida de uma forma tranquila e mais racional e menos emocional e menos pensando que você vai ser taxada como horrível, que você vai voltar de pleno pra júnior porque você não conseguiu resolver esse problema, porque isso não vai acontecer. Então é isso, assim, lidar com tranquilidade com o problema faz com que você consiga resolver. Muito da hora esse respirar, né? Dar uma... Refrescar a mente é importantíssimo. Conversar com a amiguinha. Pega uma amiguinha e começa a mandar assim, meme, né? Maju, vem aqui. Aí deixa eu ficar conversando. Eu acho que isso é importante. A importância da comunidade, né? Mesmo que, tipo, eu não sei nada de código. E é isso, né? Você vem falado no seu discurso todo da comunidade, de outras pessoas que foram referência, de que te ajudaram. A importância, né? De não fazer esse processo da programação, da carreira de tecnologia de forma individual, e sim de forma coletiva, contar com as outras pessoas. Isso torna a experiência muito mais leve, né? Não sei se você que sabe poderia dizer melhor para mim do que eu, mas eu vejo que torna essa experiência muito mais tranquila. Passar perrengue com outra pessoa é melhor do que passar perrengue sozinha, sabe? É tipo vida, né? É isso, sim. Você tem um amigo pra mandar um meme e falar kkk, eu total, e é uma galinha, assim. Patética, é bom demais, frente. Né? Patética, eu sou patética. Sabe, é a mesma coisa. Você manda um console log no meio do código e manda, eu sou patética pro seu colega de trabalho, o seu dia vai ser muito feliz. E quando você consegue alcançar alguma coisa, você pode contar pra uma amiga e essa pessoa fica feliz. Estar com pessoas que te colocam pra cima é muito importante. Vamos para uma pergunta que eu tô muito animada pra perguntar. Qual seria o seu superpoder como programadora? Nossa, eu tinha esquecido dessa, essa é muito boa. Eu pensei na Super Good Vibes. Super Good Vibes. Eu não quero que ninguém perca seu próprio senso de urgência. Às vezes as coisas são urgentes. Um problema de severidade 3, ele precisa ser resolvido em 3 horas. Você não pensar que aquilo vai acabar com a sua vida, você não pensar que você vai ser demitido, você ter realmente tranquilidade. Eu tô falando muito tranquilidade, eu queria uma outra palavra. Serenidade mesmo, pra poder... Cara, o bagulho tá pegando fogo e você fala, beleza, eu sei resolver, ou se eu não souber... amadurecimento pra lidar com o problema. É isso, é tranquilidade mesmo, super good vibes, assim, porque, pô... Nossa, eu vejo, assim, às vezes o Aro, que é meu tech lead, resolvendo uma bucha 3 horas da manhã,
E ele não se desespera, sabe? Ele fica tranquilo, assim. Ele vai dar um feedback depois sobre a questão que aconteceu ali. Mas é porque ele tá há 10 anos vendo isso acontecer uma vez por mês. Porque você pode ter os melhores desenvolvedores do mundo, você sempre vai ter bug. Sempre vai ter um usuário que vai botar um espaço vazio num lugar onde não precisa botar, sabe? E mandar 300 requests com, ao invés de tracinho, botar um espaço vazio ou um X no meio do CEP. Sempre vai ter um que vai fazer um negócio desse com a gente. E que vai quebrar o bagulho todo. É isso, assim, eu queria ter essa super tranquilidade, sabe? De realmente chegar e não me desesperar, de não ter um problema de autoestima, de não ter uma crise de ansiedade, de poder realmente olhar pro problema e falar, beleza, é um problema, vamos resolver o problema. E esse problema não diz sobre você, e sim sobre o problema. Exatamente. Entendi. E aí eu acho que tem falado muito, né? Tem dado muitas dicas de uma forma, durante toda essa fala, assim, que pode ser importante pra galera que tá começando a carreira como programação. Qual dica você daria de fato pra alguém que tá começando agora a carreira de programação, o estudante da Labenu, ou quem vai entrar na Labenu? Algo que se alguém tivesse falado pra você há 3 anos atrás e que teria feito toda a diferença do mundo, o que você daria? Teve um momento da minha vida em que a programação começou a dar tão certo pra mim, assim, porque eu falei, né? Eu comecei a ganhar de 20 a 200 reais no escritório e o meu primeiro emprego foi ganhando alguns mil. Pouco, mas alguns mil. Então, sempre que alguém me falava que tava frustrada, eu falava, cara, vai pra programação, melhor coisa, paga bem, as pessoas são legais, você se veste do jeito que você quiser, você vai de meia pro podcast, pá, bom demais. Só que hoje, quando alguém vem me perguntar, assim, será que eu faço? O que você me indica? Eu falo, cara, faz 1 mês de curso, seja na Labenu ou seja online, faz 1 mês de curso, assim, diariamente você abre um vídeo sobre alguma linguagem de programação e estuda ele. Terminou esse mês, terminou essas 2 semanas, você não quer mais olhar para isso? Não continua, porque é muito bom, os benefícios são maravilhosos, mas é muito duro. Então, você precisa ter o brilho no olhar para se destacar numa entrevista, você precisa ter sede para crescer, para não acabar estacionando e ser um profissional ruim, que não vai nunca conseguir um emprego, ou se conseguir, nunca vai conseguir crescer. Eu acho que é muito importante que você realmente goste do que você tá fazendo. Eu acho que o meu irmão falou muito isso pra mim, falou, cara, não é um mar de rosas, tenta aí, mas vai sabendo que é osso, mas eu sabia que eu queria. E assim, eu acho que as pessoas podiam ter dito isso pra mim também quando eu entrei na graduação de Direito, porque ali no meio eu já não tava gostando. E Faculdade de Artes Plásticas eu já tive essa coisa de tipo, cara, eu acho que não é isso. Aí eu saí. A vida é tão rara, não é mesmo? Já dizia Lulu Santos, eu não sei se é Lulu Santos mesmo, mas já dizia alguém. Então não vai só por grana, não vai só por status, vai porque você gosta, porque isso também vai ser um super diferencial na sua carreira. Seu olho vai brilhar na entrevista, você vai querer entregar o seu melhor trabalho, você vai querer sempre estar se aprimorando, melhorando. Vai estar na cara se você gosta ou se você não gosta, e isso vai definir muito o tipo de profissional que você vai ser no mercado, assim, como que o mercado vai te ver também. Faz muito sentido. É isso, acho que é importante aí saber se faz sentido a programação pra você. Legal. Isso, essa é uma dica, eu acho que poucas pessoas deram essa dica, uma ótima dica aí pra dar pra quem tá começando. Como diria, receba autoconhecimento. Autoconhecimento. Busque autoconhecimento. Autoconhecimento. Gente, a gente fala de autoconhecimento várias vezes, em vários Labcasts, a gente já falou várias vezes de autoconhecimento. Invista em autoconhecimento. Queridíssima Laís, a gente tem que caminhar para finalizar esse Labcast, senão a gente poderia ficar o tempo inteiro falando aqui, ouvindo a sua história maravilhosa, seus perrengues, seus aprendizados, que é lindo ver aí sua transformação, acompanhar a sua jornada. Nossa, é isso, você tá comigo desde o início, né? Tô com você desde o início. Desde o início, não. Verdade, desde o... Primeiros 6 meses eu não te acompanhei, só depois que foi na Labenu, só depois eu te acompanhei. E tem sido um prazer enorme acompanhar essa trajetória, ver uma mulher preta fazendo transição de carreira, ocupando os lugares que ela nunca imaginava que poderia ocupar e que pode e deve ocupar esses espaços. Então a gente vai finalizar o nosso Labcast com mais um quadro do Labcast. E o nosso quadro do Labcast de hoje é Ficou na Nuvem. Se você tivesse o poder agora, o outro superpoder da programação de criar um aplicativo inútil, não precisa ser inútil, um aplicativo, qual que você criaria agora? Assim, plim, pronto, o aplicativo tá funcionando, a API tá tudo funcionando. Qual que você criaria? Eu ia fazer um aplicativo de review de feijão tropeiro, porque lá em Minas Gerais, lá em BH, a gente tem
linguiça, salsicha, carne de sol, farofa, farinha de mandioca, o feijão de corda. E várias vezes eu pedi feijão tropeiro no iFood e chegou um pote de feijão preto e um pote de farofa. E eu fiquei, meu amigo, isso não é feijão tropeiro. E aí já se foram R$ 37 que eu gastei da entrega e do produto. Então eu queria que tivesse um aplicativo. E aí eu não quero que seja subjetivo também esse review, né? Tipo, gostei, não gostei. Vai ter um questionário, assim, quantas carnes? Quais? Não consta. Qualidade da carne, qualidade da farofa, da Qualidade farinha. da farinha, qual feijão, colocar ali feijão preto já nem aparece no aplicativo, porque não se faz feijão tropeiro com feijão preto. Feito na panela de metal, feito na panela de pedra. Então ia ter um aplicativo feijão tropeiro. Entendi, você gosta de feijão tropeiro? Eu amo feijão tropeiro. Eu amo feijão tropeiro. Eu como feijão tropeiro de café da manhã, se deixar. Interessante, eu vou próxima vez comer feijão tropeiro no café da manhã com você. Me conta o seu. O meu Deus, eu acho que o meu, ele não seria tão inútil, mas eu vou tentar trazer uma inutilidade pra ele. Eu criaria um aplicativo, eu usaria ele em rolês, em pagodinho, em sambinha, em festa, tá? Essas coisas, porque, não sei se vocês sabem, eu sou surda e uso aparelho auditivo e eu não escuto a galera no rolê e isso me frustra muito. Então eu criaria um aplicativo em que ele gera a legenda ao vivo na hora e aí eu podia conversar com vocês. 10. Devs, estudantes da Labenu, por favor, criem esse aplicativo. Eu vou ser muito grato por vocês. Tecnologia acessível, não sei. É fundamental. Eu não sei se é muito inútil esse aplicativo. Ele seria muito útil pra mim. Com certeza. Mas é isso. Esse aplicativo eu criaria. Se fizesse assim, mano, nossa, minha vida estaria resolvida. Só. E é isso. Amei. Boa. E é isso, a gente tá finalizando o nosso Labecast. O Labecast fica por aqui. Minha querida amiga, muito obrigada, Laís, pela presença desse podcast. Eu vi um pouquinho a sua trajetória, foi um prazer. Muito bom compartilhar aí com as outras pessoas. Espero que vocês se inspirem na história da Laís, façam você refletir aí sobre a jornada de vocês na área de programação. Lembrando que a gente vai continuar o nosso assunto de hoje nas nossas redes sociais. É só o @labenu_. E para você que curte sobre tecnologia, o mercado de tecnologia, o que está acontecendo nessa área, o Labecast lança toda terça-feira com um assunto diferentinho aí para agregar aí a vida de vocês. E é isso. Se vocês gostaram dessa incrível conversa com essa ilustre presença, Laís, só deixar um like aqui, não sei aonde, deixa um comentário pra gente e até terça-feira que vem. Tchauzinho. Fala tchau. Tchau, pessoal. Muito obrigada. Deixa eu só fazer um negocinho. Só um merchan. Vai, faz um merchan. Já que estamos falando de produção de conteúdo, também acompanha lá as páginas da Malga, que eu estou produzindo muito conteúdo por lá, sobre tecnologia, sobre fintechs, sobre o nosso trabalho, sobre o nosso serviço. Go Malga no Instagram e Malga no LinkedIn. A Bia, head de marketing. Bia, beijo. É isso, tchau, gente. Obrigada por assistirem. Peraí, deixa eu falar que foi um prazer. Foi um prazer, gente. Até mais. Vamos fazer um negocinho rapidinho, vem cá.